Bem-vindos de volta. Hoje a gente vai falar então sobre a tecnologia maior concorrente da ADSL, que é justamente o Cable Modem. Então, qual é a ideia do Cable Modem? Então, na época que se estava tentando popularizar as conexões de banda larga, lá na DSL o pessoal fazia então a conexão via cabeamento de telefonia. Aqui, as empresas de cabo de TV a cabo, que já tinham também o seu cabeamento passado, resolveram então fazer a conexão em cima do cabeamento de TV a cabo. Funcionamento. Bom, vai funcionar de uma maneira bem similar à DSL. Então a gente vai ter uma frequência usada aqui no meio justamente para TV, lembrando que isso aqui a gente ainda está falando de TV analógica. Uma frequência para upload numa frequência mais baixa, uma frequência para download, então numa frequência mais alta. De novo, porque o upload está mais baixo do que o download, justamente pensando em deixar o download mais rápido na casa do usuário, essa sempre foi a ideia, que o usuário vai baixar mais conteúdo do que vai enviar. Então, o funcionamento do Cable Modem é um pouquinho diferente. Então, o que acontece? Toda rede de Cable Modem tem o chamado head-end. O head-end é quem manda em toda a rede. Do head-end sai, então, a rede de telefonia pública e a parte de internet. Daqui para dentro sai um anel de fibra, que justamente vai ser um anel entre os hubs de distribuição. Isso aqui ficam hubs a cada bairro, a cada região da cidade. Dos hubs de distribuição sai um outro anel de fibra, onde vai estar as conexões com os nós de distribuição. E dos nós de distribuição sai um barramento, onde vai ligar daí todos os usuários. Então, como é que funciona o head-end? Head-end é um switch, ou um roteador no meio, que vai ter conexões com todo mundo. Então, desse roteador sai a ligação de fibra para os hubs de distribuição. E aqui vai ligar os sistemas de suporte. Sistemas de suporte é o usuário, por exemplo. Parte de gerenciamento de rede. Parte dos servidores de conteúdo. E aqui embaixo vai estar ainda aí todo o conteúdo que vai estar trafegando na rede da TV a cabo. Todos os canais, por exemplo. E um servidor de telefonia IP para fazer a conexão entre a parte de telefonia IP que está andando dentro da rede e a parte de telefonia convencional que roda fora da rede. Cada hub de distribuição é de novo um switch ou um roteador IP que vai ter caches. Essas caches são caches de conteúdo, caches dos canais de TV, para que o head-end não precise ficar servindo isso a todo momento para todo mundo. Além disso, aqui tem a parte do terminal do Cable Modem. Então, o protocolo do Cable Modem funciona daqui para frente. Daqui para trás, ele viaja como se fosse mensagens IP. Na rede, então, depois passa a rede de distribuição, com os nós de distribuição que vão chegar daí na casa do usuário. O que muda deste nosso esquema aqui, por exemplo, para a DSL? Lá na DSL, a gente multiplexava o usuário só na saída da central. Até a saída da central, o cabo era só teu e passava só teu. Na proposta inicial da fibra ótica, você já sai multiplexando os dados do usuário na casa do usuário. No momento que você entra no barramento, já é tudo dividido. Então tem uma diferença entre como é que as coisas vão viajar aqui dentro da rede. Como é que funciona a taxa de transmissão disso? A taxa de transmissão disso foi digitalizada e nos canais hoje digitais eles conseguem transmitir, dependendo da banda do teu canal, entre 30 e 50 megabits por segundo para cada canal. Por que isso é importante para a gente? Porque as empresas de TV a cabo mudaram a forma de transmissão. Ao invés de eu ter um meio compartilhado entre todos os usuários, como era aqui, para aumentar a velocidade para os usuários, eles pegaram os canais livres que não tem TV passando e eles entregam um canal desse exclusivo para que o usuário possa usar aquela frequência para transmitir, por exemplo, nesse caso, 55 megabits por segundo. Então, para vocês terem uma ideia, então as duas tecnologias são concorrentes, as duas têm vantagens e desvantagens. Antigamente, as grandes vantagens e desvantagens estavam justamente nas taxas de velocidade. Hoje em dia, as velocidades delas são extremamente similares. Um dos grandes problemas é as negociações e os preços. Então,
Depende muito da região da cidade que você está para saber, por exemplo, se a ADSL consegue chegar na tua casa com toda a velocidade que você precisa, se a rede de cable modem, por exemplo, chega na tua região, mas hoje o serviço é bem similar às duas tecnologias. Então, obrigado e até a próxima.